Olá, eu sou o Giancarlo, sou formado em Ciências Biológicas e Técnico Agrícola. Hoje eu vou trazer uma reflexão para a Rede de Mobilização Social de Vidal Ramos sobre o que a mata, o que a floresta tem a nos ensinar para a gente poder melhorar a nossa forma de fazer agricultura. Principalmente depois de uma seca, de uma estiagem prolongada como a gente tem vivido. A primeira questão importante é a cobertura do solo. A cobertura do solo faz com que na floresta a água que chove ela não impacte tanto no solo, né? Então ela vai bater na serrapilheira, que é essa camada de folhas e material orgânico, e ela vai ser absorvida. Então ela vai descendo devagarinho e vai ficando depositada na terra. A mesma coisa para os raios solares, eles não incidem diretamente sobre o solo, então eles diminuem muito, né, a evaporação de água, mantendo a umidade por mais tempo, por mais dias no solo. Então, o que isso pode nos ensinar, né? Na agricultura, quando a gente tem um solo descoberto, a água que chove ali, em pouco tempo, questão de horas após um sol, já evapora, né, por completo. E na floresta não. Essa camada grande de material orgânico faz com que a umidade permaneça ali por mais tempo. Outra questão é essa camada esponjosa, né? Olha só, camada esponjosa que se forma no solo pelo depósito de restos de material orgânico, raízes, seres, né, a microbiologia do solo. Isso vai tornando essa primeira camada do solo como uma esponja que absorve muita água e a armazena por ali por muito tempo. Então ela dura dias, a umidade no solo em uma floresta. Então por que a gente não cria uma camada de cobertura vegetal, de cobertura de palhada no nosso solo da agricultura para poder depender menos de irrigação, né? Além disso, a gente tem que pensar que na agricultura, quando o solo está exposto, a água acaba causando erosão, né? Porque o impacto bate direto no solo e arrasta aquela primeira camada, que geralmente é onde vai a adubação. Então leva o solo mais nutritivo embora. E aos poucos o solo vai sendo empobrecido e cada vez dependendo mais de adubo. Quando a gente cobre o solo, a gente evita que a camada mais nutritiva vá embora. Então aquele solo, com o tempo, ele vai melhorando. Então essa cobertura de solo é fundamental para a proteção do solo. Outra questão muito importante é o solo vivo. Em uma floresta, o solo ele é cheio de vida. Existem ali bactérias, fungos, minhocas e outros seres que vão decompondo a matéria orgânica. Isso vai liberando aos poucos nutrientes para o solo. Na agricultura, quando a gente descobre o solo, a gente mata ele, esteriliza, né? O solo incide diretamente e nada sobrevive ali. Ainda mais se a gente usar agrotóxicos, né? Então, ao cobrir o solo, é como se a gente estivesse fazendo uma compostagem no próprio canteiro. E aquilo lá vai liberando aos poucos nutrientes para as plantas que vão mantendo seu vigor. Uma dica importante é usar adubação orgânica, porque a adubação orgânica ela fica em partículas maiores do que a adubação química. E a adubação orgânica ela vai sendo liberada aos poucos para as plantas. E quando chove, é muito mais difícil ela ir embora porque ela está em agregados maiores. Já o adubo químico ela é altamente solúvel, então qualquer chuvinha já leva ele embora. Uma questão importante da cobertura do solo é manter o solo vivo. Então ela permite com que exista vida nesse solo. Pequenos animais, fungos, bactérias que vão dando estrutura para o solo, deixando ele poroso para permitir a oxigenação e a entrada de água. A estrutura do solo depende muito desses seres, né? Senão a gente vai depender de uma máquina que fique virando o solo de tempos em tempos e que na verdade vai estar só prejudicando, porque ao mesmo tempo que ela está ali revolvendo o solo, ela está compactando com as rodas e com o peso do maquinário, né? Para ter um solo vivo, é fundamental não utilizar agrotóxicos. Portanto, a gente recomenda que vocês procurem a prefeitura ou a EPAGRE para saber como fazer
agricultura agroecológica, sem depender de adubos químicos e venenos. Outra questão muito importante numa floresta é a diversidade de plantas. Notem, né, quanta espécies diferentes que tem num pequeno espaço. E o que a gente vê na nossa agricultura? Geralmente a gente vê plantações de monocultura, ou seja, uma única espécie. E o que isso implica? Numa floresta, cada planta ela tem uma necessidade diferente de água, de nutrientes, de luz. E quando a gente faz uma plantação com um tipo só de plantas, qualquer diferença de umidade, qualquer diferença de luz, qualquer incidência de praga, acaba atingindo todas as plantas. Então, assim, é importantíssimo na agricultura familiar a diversificação produtiva, ou seja, plantar várias espécies. E aí, se uma delas não se dá bem porque deu uma seca, ou porque deu uma doença, ou porque o preço não está bom, você vai ter outras opções, outras plantas sendo produzidas que vão garantir a sua subsistência, vão garantir, né, uma renda para a família. É importante a gente se atentar para o risco que é ter grandes plantações de pinos e eucalipto, porque além de serem plantadas em monocultura, terem crescimento rápido e sugarem muita água do solo, são plantas que não recebem o devido manejo, né? Se pelo menos essas plantas fossem podadas, né, tirados alguns galhos, elas diminuiriam seu consumo de água. E também poderia ser feito plantio de outra forma. Poderia ser feita um plantio diversificado, alternando, né, a plantação dessas plantas de reflorestamento com plantas nativas, né, o que já diminuiria esse impacto. Mas é muito importante para que a gente veja a água nos volumes normais, que a gente diminua a quantidade de reflorestamentos na nossa região. Uma coisa que pouca gente sabe é que as florestas atraem chuva. Sim, ao lançar compostos na atmosfera, principalmente onde tem o ar limpo, essas florestas elas acabam atraindo chuvas, né? Elas ajudam na formação de chuvas de nuvem baixa, né? Ou seja, aquela chuva boa que cai devagarinho, que vai servir muito à agricultura da região, né? É aquela chuva que a gente gosta de ver. Do contrário, com a devastação das florestas, a gente acaba tendo menos ocorrência de chuvas. Então, uma coisa muito importante a longo prazo é que a gente recupere as nossas florestas, especialmente aquelas nas margens dos cursos d'água. Uma dica importante é que vocês conheçam o projeto Restaura Alto Vale da APREMAVE. Nesse projeto, o agricultor ele tem que fazer o cadastro ambiental rural e se comprometer a cuidar das mudas por pelo menos 2 anos. E, se for preciso, também fazer o isolamento da área, né, para que o gado não invada o plantio. E as mudas elas são doadas pela APREMAVE, as mudas e a orientação técnica do plantio. Então é uma alternativa muito boa para que os agricultores consigam recuperar parte dos seus terrenos. Mais para frente a gente vai apresentar a experiência do seu José Orlando da Silva, da comunidade de São Domingos, que há anos atrás recuperou uma nascente, né, um córrego que estava seco, agora, mesmo diante da seca, está servindo como fonte de água para o seu José e para vários vizinhos. Não percam essa história. Outra experiência importante é a do Paulo Sérgio Raimundo. Ele trouxe para Vidal Ramos uma técnica muito importante, a técnica da agrofloresta. Uma técnica que alia a produção, alta produção agrícola, agroecológica, à restauração ambiental. Então, ao mesmo tempo que ele planta alimentos, ele está plantando árvores nativas e recompondo o ecossistema nativo. Bem, esses foram alguns apontamentos sobre como as florestas podem nos ensinar a fazer uma prática melhor de agricultura. Existem muitos outros benefícios. Saia por aí nas florestas e observe que outros benefícios que ela traz para a gente. Não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais para sempre estar recebendo o nosso conteúdo atualizado. Obrigado.